Olá, sexto ano, tudo bem? Vamos para a nossa aula de número 5 do quarto bimestre, recuperação em música. Esta aula de hoje é um recorte da aula do Centro de Mídias do dia 9 de novembro. Pegue o seu caderno de desenho, copie todas as perguntas a seguir e somente depois você vai assistir o vídeo, pois você assistirá o vídeo e responderá ao mesmo tempo. Ao término desta aula, lá no finalzinho, eu explicarei questão por questão, caso você tenha alguma dúvida. Bom dia, professores que nos acompanham. Bom dia, alunos. Vamos lá para a nossa aula de recuperação. Estamos em recuperação em música, tá, turma? Então, o pessoal vai perguntar, professor, é aula repetida? Não é repetida. Eu tentei trazer coisas diferentes, mas nós estamos revendo o conteúdo, tá? Então, quem está acompanhando a gente desde o começo sabe que já teve essa aula, a gente está revendo. A habilidade de hoje que nós vamos trabalhar, turma, é a EF06AR22. Explorar e identificar diferentes formas de registro musical, notação musical tradicional, partituras criativas e procedimentos das músicas contemporâneas, bem como procedimentos técnicas de registro em áudio e audiovisual. O que é música? Aqui na nossa aula. O conceito do que é música. Para que a gente possa diferenciar a música de outros tipos de som, precisamos nos atentar que ela é constituída por 3 elementos básicos: melodia, harmonia e ritmo. Melodia, combinação de sons sucessivos. Harmonia, combinação de sons simultâneos. E ritmo, ordenações de sons em determinado tempo. Dessa forma, o que é música? Música é a ordenação harmoniosa de sons sucessivos e simultâneos em determinado tempo. E, seguindo a nossa aula, notação musical. É um sistema de escrita que representa graficamente uma obra musical. É como a gente escreve uma obra musical. A notação musical utiliza um conjunto de símbolos que representam sons, silêncios e regras de interpretação, escritos numa pauta com 5 linhas, também chamados de pentagrama ou pauta. Isso a gente já tinha visto, né? Eu lembro que quando a gente fez essa aula, alguns alunos perguntaram para a gente, mas a gente vai aprender a tocar instrumentos musicais, a ler? Não, nós não vamos porque nós não temos esse tempo. Mas a gente vai ter uma ideia de como funciona, tá? Então, eu trouxe para vocês um trechinho de um vídeo muito interessante que ele vai falar brevemente sobre notas musicais. O que são? Espero que vocês gostem. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si. Notas musicais em 1 minutinho. Reverb. As notas nada mais são do que um jeito dos músicos lerem partituras. É tipo a linguagem musical. É tipo o abecedário, que era da Xuxa, mas o abecedário dos músicos. Detalhe, o do, ré, mi não é universal, tá? Dependendo do país ou do povo, pode mudar um pouquinho. Tipo Coreia do Sul, Índia, Rússia, Indonésia, China, Japão. O modelo ocidental é o mais popular e surgiu graças à Igreja Católica, responsável por esquematizar o ensino musical da Idade Média. Elas foram inventadas por um monge italiano, chamado Guido de Arezzo. Enquanto ele trabalhava no mosteiro, lá no final do século X, ele percebeu que os cantores gregorianos eles tinham uma certa dificuldade em memorizar música. E como a maioria das pessoas naquela época eram analfabetas, qual seria o melhor método para angariar, atrair os fiéis? A música. Aí o monge montou uma sequência. Sequência que eram as primeiras letras de um hino a São João Batista, que era Ut, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Aí no século XVII falaram, tá muito difícil esse Ut aí, meu. Troca por Dó. Aí virou Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. É óbvio que essas são as notas maiores. Existem notas bemol, sustenido, com sétima, com nona. Mas daí é outra coisa. Turma, é 1 minutinho só, um vídeo de 1 minutinho, explicando rapidamente. É só uma forma divertida da gente também aprender um pouquinho mais, tá certo? Vamos prosseguir. Notação musical, como passou lá no vídeo, escala de Dó maior na clave do Sol. Então, nós temos aí uma escrita musical de notas musicais, a clave do Sol, a clave de Sol e as notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, como foi passado no vídeo. Esse aqui tá bem simplesinho, tá? Bem tranquilo. Eu vou passar para o próximo e aí depois eu vou ver se a professora Márcia quer complementar alguma coisa. Notas musicais, algumas notas musicais. Como foi passado no vídeo, com certeza existem outras, tá? Então, figura de som, tá aí a tabela, semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa. É uma tabela simples também, só para a gente ter uma ideia de quais são as notas musicais, as diferentes, as que existem.
Professora Márcia, quer complementar alguma coisa? Olha, vamos passar para o próximo slide, Vamos- que aí tá a legal. gente consegue complementar de uma vez só. Legal. Então, mais uma tabela aí. Então, quanto tempo cada uma dessas figuras dura? Então, como você viu, todas as figuras de notas e as figuras de pausa possuem tempos diferentes de duração. Então, observe ainda que, de acordo com a tabela, após a semibreve, que tem valor 1, todas as outras figuras de notas com suas correspondentes figuras de pausas são frações da primeira figura. E aí eu lembrei agora até do professor Jonas de matemática, que ele falou que ele não quis falar na nossa última aula o que matemática tinha a ver com o som, com a arte, ó. Achei a matemática aqui. Dessa forma, cada figura vale metade da sua figura anterior e o dobro da posterior. Então, novamente aí, turma, ó, uma tabela semibreve com o valor, a figura, tá? Mínima 2, semínima 4, colcheia 8, semicolcheia 16, fusa 32 e semifusa 64. Pronto, professora, passamos todas as tabelas. Olha só, gente. Então, né, para que a gente entenda, né, como que funciona esse sistema de notação, se a gente voltar lá na tabela, né, olha só, todas as notas a partir da mínima, elas são frações, né, ou partes da semibreve. A semibreve, ela equivaleria ao todo, tá? E a partir da mínima, então, você tem essa divisão. No caso aí, esse 2, na verdade, a gente coloca 2 para ficar mais fácil a gente lembrar, tá? Mas, na verdade, ela vale metade. É 1 meio, 1 quarto, 1 oitavo, 1 16avo, 1 32avo e 1 64avo. Então, a gente acaba, às vezes, suprimindo o número 1 de cima, justamente para que a gente veja. Observe essa progressão, né? Mais à frente, né? É importante que os alunos observem essa questão. Tá, a nota sempre vai valer metade da nota anterior e o dobro da nota posterior. Então, significa que quando eu vou fazer a transposição, né, de uma partitura, eu vou fazer a transposição de um instrumento musical para outro, com uma tessitura um pouco diferente, às vezes eu vou ter que mexer, né, nessa questão. Então, ao invés de colocar, sei lá, 3 fusas, né, se é um instrumento que a gente sabe que a duração do tempo, né, a própria dinâmica de som daquele instrumento, ele não vai comportar 3 fusas, eu vou ter que colocar, no caso, sei lá, quantas colcheias eu vou ter que colocar, entende? Então, eu vou fazer essa transposição. Eu vou ter que ir olhando. Eu falo, tá, então, se para cada fusa eu tiver, né, duas semicolcheias, tá certo? Então, eu sei que se eu tiver que colocar 3, o valor de 3 fusas, eu vou ter que colocar, no caso, 6 colcheias, né? Então, olha só, a gente vai fazer essas transposições. Por isso que é importante a gente saber essa questão da duração de tempo. Do mesmo jeito que eu tenho as figuras de nota, eu tenho as figuras de pausa também. E as figuras de pausa, elas têm o mesmo valor, a mesma duração de tempo, né? Porque lembra que a gente falou? A música, ela é uma sucessão de sons, né? Se a gente voltar aqui um pouquinho, no conceito do que é música, a gente coloca lá, ó. O que é a música? Ela tem que ter 3 elementos básicos aí. A melodia, a harmonia e o ritmo. A melodia é a combinação de sons sucessivos, ou seja, eu tenho frases musicais. Notas que se sucedem, formando ali uma frase musical, né? As várias frases e depois a música completa. A harmonia é a combinação de sons simultâneos, ou seja, sons que são tocados ao mesmo tempo. Isso é muito importante para qualquer estilo musical, tanto na música erudita como na popular. Por quê? Eu sempre vou ter vários instrumentos ao mesmo tempo tocando. Eu vou ter, no caso da música popular, bateria, violão, guitarra, né, teclado, enfim. Na música erudita, a mesma coisa. Eu vou ter lá um naipe de cordas, um naipe de metais, um naipe de madeiras, percussão lá no fundo, e tudo isso tem que estar casado de maneira harmoniosa. Esses sons todos, por mais que eles estejam acontecendo ao mesmo tempo, né, a gente tem que ter toda uma ordenação. Porque já pensou? Uma pessoa, né, aqui, o pessoal das cordas está tocando em uma tessitura, ou está tocando numa altura, o pessoal lá da percussão está fazendo outra coisa, e o pessoal da frente das cordas está fazendo outra coisa. Vai virar uma bagunça, né? Cada um vai estar tocando uma coisa diferente. Então, por isso que essa questão da harmonia é importante. Bom, e por último, né, o ritmo aí, que a gente ordena todas essas bagunças, né, numa coisa organizada e bonitinha. Eu trouxe um outro vídeo de um outro professor explicando, mas aí ele está explicando de uma forma assim, ele estava explicando de uma forma mais, como é que se diz? Mais simplista, talvez. Vamos à a explicação da professora Márcia, agora a gente vai ver a explicação do professor Joelson. Vamos ver se... Vamos combinar essas duas formas aí. O registro convencional,
ele é realizado através de uma partitura, em que os sons, em que a gente vai ter representações, símbolos, eles vão ser dispostos em uma pauta de 5 linhas, que são paralelas, ou seja, uma ao lado da outra, as linhas não se tocam. Os símbolos serão colocados ora sobre as linhas e ora nos espaços entre as linhas. Além das figuras de som, a gente vai ter também as figuras de pausa. As figuras de som, elas têm uma duração própria, assim como as figuras de pausa, e cada uma tem um nome. Temos aqui as figuras de som, semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa, semifusa. Nomes complicados, né? Talvez sejam complicados porque a gente não está familiarizado com eles. Temos também as figuras de silêncio, que elas são equivalentes à duração das figuras de som. Professor, a gente vai aprender tudo isso nessa aula? Não, a gente não vai aprender tudo isso nessa aula. A gente vai aprender que isso existe nessa aula. Notação musical não convencional. É uma forma mais livre de notação musical, que utiliza símbolos de criação livre, não seguindo regras convencionais de notação, que foi o que a gente acabou de ver aí, que a gente viu atrás agora com regra. Por isso, considerada não convencional. Por conta dessa característica, esse tipo de partitura pode ter diferentes interpretações. A função desse registro serve para orientar o intérprete na execução de uma composição musical. As notações não convencionais apresentam variados formatos, de roteiros aleatórios a improvisações espontâneas. Considera-se o tipo de registro musical como uma música com escrita precisa, em forma de roteiro, aleatória e a improvisação espontânea. Na próxima imagem, turma, nós vamos ter aí uma partitura convencional. Ó, nas notas musicais, no pentagrama, tudo bonitinho. É uma música Cai-Cai Balão. Então, quem toca instrumento musical conhece as notas musicais, pega essa partitura, consegue ler, certo? Eu trouxe mais um vídeo do professor Joelson para explicar para a gente mais um pouquinho sobre partituras convencionais e depois as não convencionais. Espero que vocês gostem. Então, respondendo àquela pergunta, as figuras na pauta musical servem para a gente registrar o som. E essa é a utilidade de se ter um registro convencional. Aqui eu tenho o registro convencional de uma música muito popular, de domínio público. Talvez você conheça, talvez você não conheça. É uma música que a gente não sabe quem fez. Por quê? Porque ela era cantada por muitas pessoas, ela é cantada por muitas pessoas em diferentes regiões do país, e a gente não tem o registro de quem fez. Por isso, música de domínio público. Se a gente tivesse nessa música o registro de quem fez, saberíamos quem foi o autor, assim como um texto, assim como uma pintura, assim como uma escultura. É a música Casa de Farinha. Lembra da partitura, que eu falei das 5 linhas? Olha ela aqui. Podemos chamar de pentagrama. Esse pentagrama, ele tem vários símbolos. Já havia dito anteriormente que os símbolos ora representam os sons em determinadas alturas, as notas, e ora representa as pausas, organizado em compassos. Aqui a gente tem uma clave, que quer dizer chave. Se a gente traduzir, tem uma fórmula de compasso e a gente vai ter uma obra escrita. Não é incrível poder escrever a maneira que os sons são executados? Turma, partitura não convencional. Então, a partir do século XX, os compositores resolveram experimentar novas formas de registrar os sons, utilizando-se de gráficos e figuras ilustrativas. Esses registros são chamados de partituras não convencionais.
são formas que utilizam diferentes símbolos livres, não seguindo as regras de notação convencional de notação musical. As partituras não convencionais podem apresentar diferentes formas de registro musical, como roteiros aleatórios e improvisações espontâneas. Então, ó, na próxima tabela, vocês vão ver uma partitura não convencional, com estrelinha, com triângulo, com um círculo dizendo que é o som do silêncio, tá? Então, foi uma partitura não convencional, podia ser qualquer símbolo, tá, turma? Com as legendas aí que a pessoa que fez escolheu, tá? Então, vamos observar nessas linhas. A pauta, 5 linhas, onde a música é escrita, os símbolos, estrelas, triângulo, círculo, e a legenda, que está informando o significado de cada símbolo, olha lá. Mas podia ser diferente, tá? Podia ser estrela, silêncio, a pessoa que cria essa pauta não convencional, ela cria da forma que ela quiser, tá certo? Então, no próximo slide, por exemplo, a gente vai ter uma imagem de um fio, um fio de um poste com um monte de passarinho. Então, o músico Jarbas Agnelli se deparou pela manhã com essa fotografia. Ele tirou uma fotografia, não era bem essa, tá, turma? Era parecida com essa. A fotografia retratava pássaros sentados no fios da rede elétrica. Agnelli imaginou aqueles fios como um pentagrama e os pássaros como notas musicais. E assim tocou a canção proposta pela imagem. Nesse sentido, a fotografia inspirou a criação de uma partitura. Vemos, neste caso, um procedimento de notação não convencional de música baseada em uma imagem do cotidiano. Vou passar um vídeo e depois... A gente vai fazer mais uma vez agora com a batida 85. Escutem a batida, internalizem essa batida, ó. Eu preciso usar o corpo, porque eu sou bem atrapalhado com os sons, quando eu trabalho com os sons na minha cabeça. Então, eu uso o meu corpo. Você pode usar o seu também. Eu imagino sempre que eu estou andando. E se eu posso fazer isso, eu faço. Eu estou fazendo isso com vocês aqui, ó. Vocês estão me vendo movimentando. Então, a gente vai executar a partitura nesse andamento. Olha lá, eu vou contar agora para a gente entrar juntos. 1, 2, 3, tuque, 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 shh, tuque, tuque, shh, tuque, tuque. Isso, encerramos. No vídeo que eu mandei para você, o professor Joelson, ele estava interpretando aquela partitura não convencional, né? Ele fez os desenhos e a gente pegou e ele colocou um tempo para a gente poder interpretar essas partituras, né? Que é a ideia do meu desafio, como vocês vão ver no próximo vídeo aí. Então, a ideia era criar uma partitura não convencional, utilizando formas geométricas, cores, desenhos, figuras ou qualquer símbolo para representar sons e silêncios. Pode ser inicial do nome, coração, o que vocês quiserem. Interpretar suas composições usando sons corporais ou qualquer fonte para produzir sonoridade, instrumentos não convencionais, objetos, paredes, móveis. Eu trouxe na aula passada os copinhos de água, com colher, latas. E gravar um vídeo ou gravar o som e mandar pra gente aqui. Lembrando que existem regras para leitura. Então, ela deve ocorrer sempre iniciando da esquerda para a direita, de acordo com a grafia da nota na pauta. E de cima para baixo, da mesma forma que se lê um texto em português. Então, não pode ficar de qualquer jeito. Gostei do seu, para mim é o mais fácil. Vamos lá. Conta até 3. 1, 2, 3. Facinho. Pronto. Nossa, e tem muitos aqui, pessoal. Muitos. Agora o pessoal está me mandando várias ideias. Estalar os dedos, Tem bater muita palmas. Bom, Tem muitas formas, né, de a gente fazer. Inclusive com a percussão corporal, também tem jogos de mãos e copos. é né? verdade, que a gente trouxe dos copos na aula passada. Não, mas os jogos de mãos e copos é justamente o bater, virar. verdade. É um pouco diferente, né? Verdade. E exige um pouco mais de coordenação motora, né, uma certa habilidade. Então, é interessante porque os alunos acabam, né, conseguindo fazer essa junção entre o som, né, e também, né, a questão física, né, a questão
da habilidade manual ali, né? Porque às vezes a pessoa se atrapalha um pouco, né? É um pouquinho. Tipo, vocês estão vendo eu, né? É. Olha o da Pro Patrícia. Ela tá no final. Ela colocou com legenda, que essa é a ideia. Pro, eu vou fazer o seu, que está com legenda. Ó, palma, palma, estalar os dedos, silêncio, palma, palma e fazer xi. Achou? Onde tá? Tá no finalzinho. Bem no Dos finalzinho. últimos, Pro Patrícia. Olha, Escravos de Jó é legal. Ela tá falando aqui. Onde tá? Não tô Patrícia. encontrando. Da Pro Patrícia. Olha aqui o meu. Ah, tá, vi. Achou? Patrícia, achei. Palma, palma, estalar dedo, silêncio, palma, palma, fazer xi. Vamos fazer? Vamos tentar, vamos lá. Bora. Prova, você merece, porque tá com legenda. Olha Vamos só. lá, Vamos lá. conta até 3. O silêncio, como que a gente vai fazer? Silêncio, só fica quieta. Tá, É uma pausa. vai. Então vamos lá. Conta até 3. 2, 3. Tava escrito fazer xi. Vamos de novo. Tá, vamos lá. Vai, Vai. conta até 3 aí. 1, 2, 3. Amei! Muito bom. Bom, turma, a revisão de hoje foi isso. Só pra gente ter uma ideia e ludicamente criar uma partitura pra gente ter ideia de som, de pausa, de figuras, né, mínima, semínima, de tempo, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula a gente já vai passar pra dança. Professora Márcia, muito obrigada pela ajuda, pela sua sabedoria de música. Obrigada a você pelo convite, né? Então, gente, a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau. Dança na próxima aula, professora. Dança. Vamos começar a dançar, hein, gente? Tchau, turma. Tchau, tchau. Até a próxima. Vamos lá, sexto ano. Vou explicar agora todas as questões, caso você não tenha entendido. Questão número 1. O que é música? Então, lá no comecinho, a professora Fernanda explicou o que é música. Número 2. Quais os 3 elementos básicos da música? A professora Fernanda apresentou também os 3 elementos básicos da música. Você vai explicar cada um deles. Número 3. Como podemos registrar a música? Então, vamos lá. Eu sou um músico. Como é que eu vou escrever a música para outra pessoa tocar ou até mesmo para mim? Como é que eu registro uma música que eu estou criando? Número 4A. Aqui nós temos um pentagrama. O pentagrama é um conjunto de 5 linhas e 4 espaços. E eu tenho nesse pentagrama a clave de sol. A clave de sol, ela começa na segunda linha, eu vou subindo, subindo até lá em cima, depois eu desço e finalizo a minha clave de sol. É ela que vai dar nome para as minhas notas musicais. São 7 notas musicais. A nota dó começa lá fora do pentagrama. Depois o ré encostado na primeira linha. O mi, ele vai estar no meio da primeira linha. O fá no primeiro espaço. O sol na segunda linha. O lá no segundo espaço. O si na terceira linha. E o dó no terceiro espaço. Agora que já vimos que o pentagrama é composto por 5 linhas, 4 espaços e a clave de sol que vai dar nome às notas musicais, no exercício 4B, você irá fazer o pentagrama. Então, você vai pegar uma régua, vai fazer as 5 linhas, vai fazer a clave de sol. Aí agora, você vai preencher, você vai colocar as 7 notas musicais neste pentagrama. Lembrando que o dó começa lá fora, vai seguindo a explicação que eu dei anteriormente. Número 5. O que é uma notação musical não convencional? Nós acabamos de fazer uma partitura convencional, que é a partitura com pentagramas e as notas musicais. E o que seria uma partitura não convencional? As professoras da aula explicaram. Vamos responder? As
6A você não precisa de copiar, tá? É somente para eu explicar. Então, aqui nessa 6A, a gente viu os professores lá na aula fazendo uma partitura não convencional. Então, aqui eu tenho uma partitura não convencional e eu tenho a legenda. Onde é o desenho da estrela, quer dizer que eu farei o som da minha boca. Onde é esse desenho verde, eu vou fazer o som da minha perna. Posso bater na minha perna ou eu posso bater o meu pé. E esse desenho vermelhinho quer dizer que eu vou ficar um tempo em silêncio. Eu conto um em silêncio, ok? Então aqui só pra gente ver como que é uma partitura não convencional. Agora sim, a 6A você vai copiar e você vai fazer. Você vai criar uma partitura não convencional, com as formas que você quiser, com as cores que você quiser. Então, você vai colocar os desenhos que você quiser e você vai fazer a legenda. O desenho que você colocou vai ser que som? Aí, o outro desenho, que som? Então, você pode pôr aí 3 desenhos, 3 formas geométricas, a imagem que você quiser e faz a legenda. Tem que fazer essa parte escrita da sua partitura não convencional na 6B. Agora, na 7, você acabou de criar a sua partitura não convencional, você vai olhá-la, você vai ensaiar e depois que você vê que tá ótimo, excelente, você vai filmar. Tudo bem? Você vai filmar você mesmo tocando essa partitura não convencional que você criou. Tira foto das respostas, pega o seu vídeo e manda junto com a atividade. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só chamar no privado. Beijos, tchau!